medo. O assunto de corte de emprego. Tem gente que fica desesperada. Por quê? Porque vai corte de emprego, vai cortar, vai demitir, vai dispensar pessoas. Eu ouvi esses dias, né? Teve uma empresa que determinou o corte de todos aqueles que são já aposentados, mas que ainda trabalhavam. Se aposenta, mas ela pode continuar trabalhando. Mas quem já é aposentado, a determinação era para cortar todo mundo. Ah, porque ele é aposentado? Mas a pessoa que falou, eu não quero ficar aposentado, eu quero trabalhar. Aí uma empresa falou assim, vamos cortar. Querem fazer contenção de despesa, cortando os já aposentados que trabalhavam na empresa. Quer dizer, imagina só, irmãos, qual é a situação. Eu me lembro que teve uma pessoa que soube, intercedeu por um. Não, vocês vão dispensar o fulano? Aí, mas vamos dispensar, cadê? Aí a pessoa responsável falou com outro departamento responsável. Ah, o fulano está na lista mesmo de dispensa. Aí o fulano, você pode tirar o nome dele, ele não vai ser dispensado não. O problema é que às vezes nós, diante do que nós recebemos de informação, nós tememos. Nós tememos diante de várias situações, não são poucas, são várias. O Elias, irmãos, ele enfrentou... Eu gosto de frisar o lado da vitória dele, porque às vezes nós ficamos muito presos às nossas vitórias de ontem, e esquecemos de renová-las hoje. Não adianta você ficar contando das bênçãos que você recebeu só, recebi lá, eu recebi. Tudo bem que você pode usá-las como testemunho, é bom. Você pode ter sido abençoado 50 anos atrás, conte o testemunho. Agora, não fique endeusando o milagre que Deus fez. Estou falando, não idolatrar o milagre. Glorificar e exaltar o Senhor Deus é uma coisa. Mas só que a pessoa fica, porque Deus fez isso comigo. Conta. Agora tem gente que só vive contando um milagre que Deus fez. Deus não fez mais nada na sua vida. Deus fez aquilo e hoje. Quer dizer, as bênçãos recentes, Deus não tem renovado, e a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas se renovam todo dia. Deus renova, irmãos. Todo dia Deus dava o maná para o povo dele no deserto. Todo dia. Era maná novo, era algo novo. Deus preparava, eles iam lá e pegavam. Mas por quê? Porque Deus faz isso. Deus não é só um Deus de ontem, que faz, que fez. É um Deus que faz. Mas o Deus que vai fazer. Não, Deus que faz. Nós temos que colocar no coração que o nosso Deus é um Deus que faz milagres no dia de hoje. Amém? Digam graças a Deus. Diga, Deus é um Deus que faz milagres no dia de hoje. Então, hoje Deus faz. Hoje não só Ele faz, como Ele quer fazer, está desejoso em fazê-lo. Deus conhece as suas lutas, as suas adversidades, e Deus quer trabalhar em você. Deus, então, muito bem, viu um homem chamado Elias, o profeta dele, simplesmente chorou as pitangas para Deus, queria a morte. No versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e disse, levanta-te e come. O anjo veio, quer dizer, às vezes Deus já faz isso com você, não é uma vez não, Deus já está fazendo isso várias vezes com você. Deus já está chamando a sua atenção. Hoje nós sabemos que a palavra de Deus é o nosso alimento, e Deus está mais ou menos isso, levanta, come. Quer dizer, Deus quer que você não só ouvir, irmãos, só na igreja. O alimento a gente come todo dia, né? Quem é que fica um dia sem comer se não estiver em jejum ao menos? A menos que queira fazer o propósito de oração. Porém, todos nós temos necessidade de alimentarmos. Todo dia. Todo dia, quem é que fica sem comer alguma coisa? Muito bem.
E no versículo 6, o que é que diz? E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu. E o que ele fez? Quer dizer, a pessoa vem, ouve. Mas só que aquele propósito que ele tinha, eu quero morrer. Ele continuou com o propósito de querer morrer. Ele comeu, bebeu, mas eu estou esperando a morte. É isso que passava nele. Às vezes as pessoas vêm na igreja, mas elas já não ficam sem expectativa de algum resultado, de alguma mudança. Imagine um homem que tantos anos vendeu cachorro-quente por causa de uma informação que o filho, ele acreditou no filho, o filho está certo, porque o filho estudou e foi para o beleléu. A pessoa, às vezes, ela pode também passar o mesmo problema, porque fulano sabe mais. Ninguém sabe mais do que ninguém, irmãos. Aqui todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos e sujeitos às mesmas repreensões, admoestações, exortações. Nós passamos as mesmas situações aqui. Enfrentamos os mesmos problemas, às vezes mesmas tentações. Não tem pregador super-homem, pregador que o pregador aguenta mais nada, irmãos. O pregador é igual a você. Quer dizer, é igual a você. Eu cheguei aqui agora, não tomei café de manhã, não. Aí eu fui lá e tomei um cafezinho preto. Porque é o ser humano, irmão, somos seres humanos, somos iguais diante de Deus. O que diferencia uns dos outros é como ele pratica a fé. Quer dizer, o que diferencia um dos outros não é a cultura. Eu tenho muito estudo. Dane seu estudo. Às vezes muita gente estuda muito e vai para o beleléu. Paulo disse uma certa vez que as muitas letras te fazem delirar. Quer dizer, a pessoa tem que ficar firme o quê? E acreditar que Deus vai ajudá-la. O que fez o Elias? Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. E o que no versículo 7 diz? E o anjo do Senhor fez o quê? Tornou segunda vez. Quer dizer, é brincadeira, né? Tem gente que fala assim, se viesse um anjo. Às vezes Deus já tem mandado muitos anjos, a gente que não notou. Deus já mandou muitos anjos. A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja, né? Olha o anjo ali, ó. O anjo já veio aqui, já meteu um porrete. E você fez cara. Eu falo isso que nós que já pastoreamos há muito tempo, já dirigindo igreja, nós sempre, isso é um termômetro, né? Que o povo não gosta de ouvir muita repreensão, não. O povo não gosta. Mas a Bíblia Sagrada diz que nenhuma repreensão é motivo de gozo, de alegria, de satisfação, mas de tristeza. Mas depois a Bíblia diz que produz o seu fruto pacífico de justiça. Graças a Deus. Quer dizer, no momento em que você chama a atenção, ninguém gosta. Quer dizer, os filhos, então, irmãos, não gostam. Quando são chamados a atenção, é posto de castigo. Imagina, ficam revoltados. Tem gente com filhos que não gostam. Mas o resultado vem. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Porque quando cresce, irmão, não tenta querer corrigir. Porque se você não fez quando era pequeno, você vai conseguir fazer quando a pessoa está adulta? Vai conseguir? Aí eu digo que às vezes tem imbecis no Congresso, imbecis mesmo. Por quê? Porque querem criar a lei que é proibido dar palmada. Deve ser um infeliz revoltado na vida, deve ter apanhado que nem um tosco. Quer dizer, não poder dar uma palmada, irmãos. Eu tomei tanta cintada. Quer dizer, eu falo sempre, conto a história do seu Zé, né, já falecido. Eu sou o caçula dos quatro irmãos homens. Mas tem duas mulheres sempre beneficiadas, né? Naquela época, não sei hoje. As minhas filhas nem tanto, porque eu só tinha 2 filhas, né? Eu tenho 2 filhas, a Bianca e a Alessandra. A Bianca já vai fazer 4 anos de casada.
E a Alessandra está aqui. Eu ia tomar uma cipuada, né? Ah, mulher, que não bate, irmãos. Ensina a criança que tem que andar. Se eu não corrigir, irmãos, se nós não corrigimos, está aí a Mirtz, minha esposa, nós, e às vezes dava umas chineladas assim. Mas por quê? Porque a gente corrige porque ama. Se você não corrige, você não está demonstrando que ama. E o anjo da igreja, o pastor, e às vezes ele tem que vir meter o porrete. Por quê? Porque Deus corrige aquele que ama. E açoita todo aquele que tem por filho. Por isso que diz que nenhuma repreensão é motivo de gozo, irmãos. Ninguém fica feliz quando é repreendido. O missionário chama. Se o missionário nos chama lá, e às vezes dá uma bronca, a gente sabe assim, tomei uma bronca hoje do missionário, que legal, né? Nós presenciamos, ele ficou na sede, ele viu, né? Tinha a escadinha que desce do escritório. E olha as caras que desciam. Outros saíam, irmãos, com o olho meio inchado. Uns saíam literalmente chorando. Porque tomavam uma bronca. Então isso para mostrar o quê? Que ninguém fica feliz. O filho fez isso, bate mais. Isso, bate aqui agora. Nada. Então nós às vezes apanhamos, por quê? Porque é para corrigir. É claro que a pessoa tem que evitar o excesso, perder o controle. E tem gente que perde o controle. Nós digo de corrigir, mas de corrigir com moderação e com discernimento que está fazendo, né? Não é simplesmente fazer por fazer. É corrigir com uma razão. E fazer com que o filho entenda por que está corrigindo. Ah, vou colocar de castigo. Ah, porque vai ficar de castigo? Ah, porque eu quero que você fique. Opa, pera lá. Você está colocando seu filho de castigo? Diga a razão, o porquê ele está indo de castigo. Se elas, a minha filha, tomar umas palmadas ou chineladas, né? Aí, falar o que? Você sabe que você está tomando chinelada? Aí, sabiam por quê? Elas sabiam, se elas, não sei, sabiam. Né? Porque aí diziam o porquê estava tomando a chinelada. Por quê? Porque não era dar uma chinelada porque deu prazer, porque eu gosto de dar uma chinelada. Não, elas sabiam por que estavam tomando. Então não é que você vai colocar agora os seus filhos, vai falar, agora a coisa vai mudar. Opa, pera lá. Eles têm que saber por que está havendo uma repreensão. Deus faz isso, Deus orienta. Isso para não ficar meio perdido, né? Senão a pessoa vai achar que aquele pastor que foi lá na igreja hoje falou que tem que meter um sarrafo. Não estou falando que tem que meter um sarrafo. Estou falando que nós repreendemos e às vezes o falar, a Bianca, a pequenininha lá em Ribeirão Preto, eu me lembro, ela tinha 4 anos, mas tá bom, vira de cara para a parede. Só vai sair quando eu mandar, cara, fica aí de cara para a parede. Aí o pessoal acha que é dura, não, pastor, é muito duro. Eu falei, a filha é minha, quer dizer, quem tem que educar hoje sou eu. Tem gente que fica com dó, irmãos. Quer dizer, é o que eu falei, só tem que saber e ter os seus limites, e fazer com discernimento o porquê. Voltando ao caso do nosso Elias, o anjo tornou a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Deus chama a sua atenção, a Bíblia diz que se não houvesse quem clamasse, as pedras clamariam. Então, que eu seja a pedra hoje, mas que Deus tocou a segunda vez e chamou, ô Elias, vambora, come, levanta. Aí já foi mais contundente, porque muito comprido te será o caminho. Olha, não vai ser brincadeira, Elias. Deus lhe alimenta, irmãos, porque Deus sabe que às vezes o caminho que você vai enfrentar, as dificuldades que você vai passar, você tem que estar bem nutrido na palavra dele. Deus sabe que você precisa daquela palavra. Às vezes é aquele momento que Deus te abre, ou você assiste a televisão e vem aquela mensagem, você fala, puxa vida. E às vezes aquilo que você recebeu,
Mas para que Deus vai fazer uso daquela mensagem, daquela pregação, às vezes na semana seguinte? Mas aquilo que Deus está lhe dando, Deus está lhe preparando para uma situação, uma luta às vezes que você vai passar, e aquela mensagem que você às vezes deixou de lado ou fez pouco caso, é aquela que lhe daria a vitória diante daquela adversidade. Aquele homem, o anjo veio, toca uma vez, o homem come. Nós às vezes somos assim, a pessoa vem para a igreja, come, vai embora. Quer dizer, você comeu o que hoje? Eu nem sei. Aí eu comi uma coisa lá, não sei o que, um mexidão na igreja. Mas o pastor deu um mexidão? Não sei não. Eu sei que eu fui, quer dizer, tentando retratar que a pessoa vem para a igreja, ouve a palavra de Deus e vai para casa, é mais ou menos, bati o meu cartão hoje. Eu fui à igreja, bati o cartão, já disse como pronto, já bati o cartão, já dei presença para ele tranquilo. Deus, eu estou na igreja, hein? E não é assim que funciona. Eu disse que a diferença de uns para os outros é o que? É a fé. O nós praticarmos a fé é o que diferencia uns dos outros. Uns praticam, usam a fé, outros não usam. E a fé, ela faz o que? Traz à existência aquilo que não existe. E se nós não praticamos a fé, nós nunca vamos trazer à existência o que não existe. E aí nós vamos continuar uma vida religiosa. Seremos religiosos, como qualquer outra religião por aí. Nós vamos ser religiosos e ir à igreja, terminar e ir embora, e terminou o dia. Para ela poder dizer para todo mundo, mas eu vou na igreja, hein? Eu frequento a igreja. E a Bíblia diz que pelos frutos se conhece o quê? A árvore. E hoje é o domingo da mudança, não é isso? E quem não quer mudar aqui, irmãos? Todos nós queremos mudar. Nós queremos mudar porque nós queremos ser um cristão melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, pais melhores, funcionário melhor, patrão melhor. Nós queremos ser pessoas melhores em tudo aquilo que nós fazemos. O Elias, então, foi o anjo que tocou a segunda vez, irmãos. Deus, às vezes, está insistindo com você, não é de hoje. Deus já está insistindo há muito tempo. E há muito tempo você está com medo da Jezabel. É como se Deus falasse, ô Elias, você não conseguiu vencer 400 profetas de Baal e os 400 profetas dos postos ídolos? Você os venceu, Elias, eu estava contigo. Você fez algo terrível lá. Agora Jezabel, ela está fazendo de você um covardão. Você já conseguiu vitórias, mas parece que hoje, os problemas que você tem enfrentado, você não está conseguindo. Nós enfrentamos às vezes adversidades que nós não conseguimos mudar o rumo dessa adversidade. Nós estamos numa situação que nem da Cantareira, como que é? A represa lá do... o nível está caindo, irmãos. Isso é para mostrar às pessoas que vivem na fé. Eu estou bem na fé. O reservatório da Cantareira estava bom demais. E foi indo. Estava indo, ó. E a cada dia, irmãos, está diminuindo. Assim é no mundo espiritual. Tem gente que acha, eu parei. Não, se você parou, a tendência é você começar a cair. Aí, muito bem, no versículo 8. E levantou-se, pois, o que ele fez? Comeu e bebeu, e com a força, de quê? Com a força daquela comida. Então leia, com a força daquela comida, o que ele fez? Caminhou
40 dias e 40 noites até o Horebe, um monte de Deus. Digam graças a Deus. Quer dizer, uma alimentação só foi suficiente, uma só, ele se alimentou, e com a força daquilo que ele recebeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ele conseguiu, imagina só isso. Você se alimentar, imagina, a gente fica um dia, se ficar sem comer, tem gente que fica desesperado. Tem gente que fica desesperado, come qualquer coisa. Isso aqui é gostoso, é? Tem gente que fica no desespero se não tiver nada. Caça tudo em casa. Quando você... Imagina que esse feriado prolongado, né? Hoje tem muita coisa que abre, mas um tempo, alguns anos atrás, quando havia um feriado, fechava e fechava mesmo, né? Não é verdade? Tinha coisas que fechavam e não abriam, não tinha nada. Tem gente que fuça tudo, vai caçando, quando não esqueceu de fazer compra, aí vai nos armários, vai buscando tudo que é possível fazer para comer. Um homem com aquele alimento, o alimento que ele simplesmente comeu, foi um alimento dado por Deus. O alimento que Deus dá para você, Ele lhe dá força para aguentar, irmãos, qualquer situação. Não um dia, 2, pode ser 40 ou até mais, irmãos. Com aquela força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. E na medida que você vai usando a força, a tendência é você ficar com mais fome e mais fraqueza. Uma coisa é comer e ficar na boa, né? Como dizem, né? Só que ele comeu e foi caminhar. E aquela comida nutriu aquele homem Elias. Por quê? Porque a luta, a caminhada era grande. E havia sido dito isso para ele. Quer dizer, e no versículo 9, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fareis aqui? Que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para matirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que ela veio a ele uma voz e dizia: que fazes aqui, Elias? E disse: eu tenho sido em extremo zeloso. Quer dizer, você está vendo que ele parece que ele está achando que ele era muito zeloso, agora não, extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para matirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem aonde Iazael, rei sobre a Síria. Então você vai vendo, irmãos, que... E aí nós vamos pular um pouquinho aqui. E aí nós vamos para o versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafete, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. O homem, você veja bem o Elias, passou tudo aquele aperto,
E o Senhor Deus ainda tem outras lições que o Senhor Deus havia dado para Elias. Deixa eu tirar só um paletó, que essa igreja é quente. Então, se o Elias, irmãos, conseguir, naquela situação toda, quer dizer, e ele se achava extremamente, antes era zeloso, extremamente zeloso. E às vezes nós achamos que nós somos algo, alguma coisa. Nós não somos algo, alguma coisa sem Deus. Se nós somos algo, conseguimos algo, é pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui porque Deus foi misericordioso para conosco. E Deus provou o seu grande amor com que nos amou, dando o seu Filho. Agora, não queria fugir do caso da Jezabel. Ela conseguiu desestabilizar um homem. A fé de um homem. Não diz a fé aqui, mas era a fé. Ele conseguiu desestabilizar a fé de um profeta, simplesmente por causa de uma ameaça. Às vezes nós ouvimos tanta coisa, seja o médico chegar e falar, olha, o diagnóstico é ruim, seja, às vezes, é plano de governo, que a gente fica aí, vai vir aí um problema financeiro. Em qualquer situação, irmãos, seja que estão nos perseguindo, seja falando mal de nós, enfim, qualquer situação adversa, às vezes nós ouvimos e nós nos desestabilizamos. A nossa fé passa a ficar abalada, nós nos abalamos diante daquilo que nós recebemos de notícia. E Deus hoje está querendo fazer o quê? Está querendo mudar a sua vida. O Elias conseguiu grandes vitórias depois. Quer dizer, o sucessor dele, quer dizer, a grande vitória que eu falo do Elias, foi quando ele conseguiu o sucessor dele, que é o Eliseu, que não é o caso. Mas ele conseguiu. Quer dizer, Deus está esperando que você também consiga algo na sua vida. E é por isso que Deus lhe trouxe aqui. Porque hoje é o dia que Deus quer mudar a sua vida. Ou você quer uma mudança, mas cuidado com essa mudança se ela não vier de Deus. Quando a mudança veio para o Elias e o anjo disse para ele, você vai caminhar muito, vai ser muito difícil, pode levantar. E ele levantou, ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Pode ser a luta que você estiver passando, Deus quer lhe dar a vitória. Pode ser o demônio que for, irmãos. Se o demônio é que rouba, se o demônio é que mata, se o demônio é que destrói, Jesus nos deu poder e autoridade sobre esses demônios. Nós só temos que usar. Aí não adianta nós transferirmos para Deus a responsabilidade. Deus, o Senhor não. Ele falou, vocês têm poder. Se o demônio vem, o que vocês fazem? Jesus falou, vocês têm que expulsar esse demônio. No meu nome, vocês têm poder para expulsar todo e qualquer demônio. Deus lhe dá o alimento, irmãos. Cadê? O que você faz com esse alimento? Repito, comeu, nós vamos embora, terminamos o dia. Agora, o diabo ele tem feito o que na vida da igreja? No livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, o pessoal fez o estudo já de acelera? Estavam pensando em colocar ar-condicionado, né? Ar-condicionado é coisa boa. Primeiro, segunda carta aos Coríntios, né? Em vez de primeiro, você vai no segundo capítulo 4, versículo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia do Missionário, na página 1834.